Eu estou aqui hoje, fui convidado para bater um papo sobre o assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre sedação. A sedação, ela realmente, ela muda a odontologia. A sedação, ela não é um assunto novo, porém, no Brasil, em Londrina especificamente, ainda temos uma certa restrição em número de colegas que oferecem este tipo de atendimento. Mas o que é? Quais são, as ideias? Quais são os benefícios? Para quem é? Qual é o paciente ideal para realizar o seu procedimento sob o benefício da sedação? Vamos lá. Paciente que é extremamente ansioso. Tem gente que não pode pensar em sentar na cadeira do dentista que ele já começa a suar, começa a dar aquela tremedeira. Então, para este paciente, ser submetido a um procedimento cirúrgico odontológico ou não, para realizar qualquer outro tipo de tratamento odontológico, para esse paciente é sempre muito difícil ir até o dentista. E muitas vezes ele deixa de realizar pelo medo, pela ansiedade extrema. Então, para este paciente, a sedação ela é um benefício extremamente importante. Proporcionar tranquilidade, proporcionar conforto, bem-estar para este paciente é o que a sedação consegue realizar. O paciente, ele chega muitas vezes, dependendo do grau, da profundidade da sedação, ele chega a dormir na cadeira do dentista. Então pensa comigo, você vai lá, precisa realizar um implante dentário, precisa extrair um terceiro molar, um siso, ou precisa realizar um tratamento endodôntico e deixa de fazer. Aí eu te ofereço a possibilidade de realizar este tratamento sedado, dormindo na minha cadeira. Quão mais confortável, quão mais vantajoso não será a experiência deste paciente? Então é isso que eu sempre penso. Eu penso em como proporcionar para os meus pacientes melhores experiências de atendimento. E a sedação, ela vem agregar, ela vem trazer essa forma de tratamento, ela vem trazer essas melhores experiências de atendimento de uma forma muito eficaz e muito real. Então, para o paciente medroso, para o paciente ansioso, ou para aquele paciente que simplesmente ele não quer ver nada do seu tratamento, eu não perco a oportunidade de falar, de conversar sobre os benefícios da sedação. Mas Carlos, quais são as formas de proporcionar, quais são as formas de sedar este paciente, de trazer tranquilidade, de trazer conforto, até mesmo sono na cadeira do dentista? Hoje nós entendemos que a sedação ela tem várias possibilidades. Existe a maneira mais simples, vamos dizer assim, para iniciar a sedação, que é realmente ministrar um comprimido para este paciente. Claro, não é uma receita de bolo, onde a mesma dosagem deste comprimido será para o João, para a Maria, para o José. Eu vou estudar o quão ansioso esse paciente é, eu vou estudar o tempo de tratamento deste paciente, qual é a dificuldade que nós teremos para realizar esse procedimento e aí eu vou definir a dose dessa medicação. Vamos pensar numa estratégia um pouco mais abrangente, um procedimento que vai durar um pouco mais de tempo, ou um paciente que seja mais difícil, seja muito ansioso realmente, um paciente aí com algum comprometimento, um paciente de Alzheimer, de Parkinson ou de uma outra demência. Aí eu tenho que ter uma estratégia diferente, não basta dar um remedinho via oral para ele, eu preciso ter, como que eu falo, um combo de opções. Nós vamos estudar, vamos individualizar este caso e aí sim eu vou proporcionar um planejamento de sedação para este paciente extremamente ansioso ou neurocomprometido, tá bom? Então o que quer dizer isso? Sedação multimodal é onde eu reúno várias formas, várias possibilidades de proporcionar esse sono, esse conforto e essa tranquilidade. Então nós vamos passar ali pela via oral, pela via intranasal, pela via inalatória, o tão famoso óxido nitroso, e dessa maneira atingir os níveis, as profundidades de sedação de acordo com a realidade de cada paciente, de acordo com a necessidade que eu vejo de sedar esse paciente, de trazer para ele sono, conforto e tranquilidade. As dificuldades em realizar procedimentos em pacientes neurocomprometidos sem a sedação.
eu venho recebendo várias indicações de colegas médicos, né, geriatras, neurologistas, que encaminham seus pacientes para que eu realize o procedimento odontológico, porém, sem o uso da sedação, esse procedimento ele é inviável, ou seja, eu não consigo proporcionar um tratamento de excelência, um tratamento humanizado, se eu não trouxer a sedação para o meu dia a dia. O paciente que tem um comprometimento neurológico, né? Eu convivo com a doença de Alzheimer há 5, 8, 10 anos e este paciente muitas vezes ele já não aceita que alguém da família, que o cuidador ou aquele dentista lá que atendia ele há 10, 12 anos atrás já tem acesso às suas estruturas dentárias, consiga fazer um exame clínico, consiga fazer um exame de imagem. O que eu, Carlos, faço para este paciente? Eu trago ele para o consultório, eu uso da sedação para que este paciente sinta-se extremamente confortável e relaxado na minha cadeira. Quando o paciente está muito próximo do sono, em uma zona de conforto, um sono, um relaxamento muito grande, aí sim eu consigo desenvolver o meu plano de tratamento. O que é isso então? Aí eu vou fazer as tomadas de imagem necessárias, vou fazer um diagnóstico e de uma maneira extremamente confortável para o paciente, para o familiar e para a equipe também que está ali trabalhando, nós vamos proporcionar o atendimento, o tratamento que este paciente precisa. Então, para o colega neurologista, para o geriatra, para os cuidadores, para os familiares que hoje ainda têm dúvidas sobre os benefícios da sedação para esse paciente específico, vem bater um papo comigo. Nós temos uma estrutura muito bem feita, muito bem preparada para proporcionar a estes pacientes tão queridos a melhor forma de realizar os seus procedimentos cirúrgicos, odontológicos ou dentro de qualquer outra especialidade na odontologia. O colega acabou de me perguntar sobre os benefícios de uma sedação em relação à outra, quais são as principais diferenças, quais são as formas principais de atingir profundidades de sedação satisfatórias. Como eu falo, a via oral, que é realmente administrar um comprimido via oral para este paciente, ela tem suas vantagens e suas desvantagens em relação a outras formas de atingir a sedação. A via oral ela é bastante segura, porém, este paciente sedado dessa maneira, ele é um paciente que precisa estar acompanhado. Ele não pode ir embora para sua casa, ele não pode dirigir, ele não pode voltar ao seu trabalho. Então, existe um benefício muito grande que é o sono na cadeira, que é a amnésia, que ele não vai se lembrar dos procedimentos, porém, há desvantagens da sedação via oral é estar acompanhado, é estar em jejum e é realmente ter que sair do consultório e ir descansar, porque o sono de 6, 4 horas na residência, na sua casa, no conforto da sua casa, ele permanece. Então essa é uma desvantagem que eu digo da via oral em relação, por exemplo, do óxido nitroso, que eu já vou explicar para vocês quais são então aí as vantagens do óxido nitroso em relação à sedação via oral. Para isso, nós profissionais temos que conhecer os mecanismos de cada sedação, nós temos que saber indicar, individualizar cada paciente e aí dessa maneira proporcionar aos pacientes as melhores opções e as melhores formas de sedação. Falando um pouco então sobre as vantagens do óxido nitroso em relação, por exemplo, à sedação via oral. A sedação pelo óxido nitroso tem uma vantagem muito específica. O paciente que é sedado com óxido, ele não precisa ir acompanhado ao consultório, ele sai do consultório após o procedimento, após os efeitos da sedação findarem, terminarem, ele pode pegar o seu automóvel e dirigir, ele pode sair do consultório e ir para o trabalho. Então essa característica da sedação pelo óxido nitroso é uma vantagem muito real em relação a outras formas de sedação. Como eu comento, né? O paciente que é sedado via oral, ele precisa necessariamente estar acompanhado e ele não pode sair desacompanhado do consultório. Ele precisa ir para a sua casa acompanhado, ele não pode voltar para o trabalho. Enquanto, se eu realizar a sedação pelo óxido nitroso,
nós vamos atingir níveis de sedação também satisfatórios, com a vantagem do paciente sair do consultório sozinho, ir dirigindo para a sua residência ou sair do consultório após o procedimento sob sedação e voltar para o seu trabalho. Então, são características de cada via de acesso para a sedação. O que o profissional que oferece a sedação, como eu ofereço no meu dia a dia, tem que ter são os leques de opções e saber quando indicar uma forma, quando indicar outra forma ou quando será necessário até mesmo associar as vias de acesso à sedação, que seria ministrar a via oral juntamente com o óxido nitroso e proporcionar um nível de relaxamento, um nível de bem-estar de acordo com a necessidade de cada paciente. Eu tenho recebido no direct perguntas sobre: Dr. Carlos, você realiza implante dentário utilizando do benefício da sedação? Sim, com certeza. Paciente que precisa realizar um implante, 2 implantes, 3 implantes, não importa. Se ele tem um grau de ansiedade muito grande, se ele não é tão ansioso assim, a sedação para um procedimento cirúrgico odontológico, ela tem diversas vantagens. Primeiro, em proporcionar para esse paciente conforto, relaxamento, bem-estar e segurança durante todo o procedimento. E para o profissional, no meu caso, para eu realizar a cirurgia deste paciente, também é vantajoso o uso da sedação. O paciente vai estar relaxado, ele tem um menor batimento cardíaco, isso oferece também durante a cirurgia uma quantidade de sangramento menor, então são vantagens em realizar o procedimento cirúrgico odontológico de extração de terceiro molar, de siso, de instalação de implantes dentários, utilizando sem dúvida dos benefícios da sedação. Então a resposta para isso, se eu realizo implante dentário utilizando a sedação, é sim, com certeza, para o bem-estar do paciente, para o conforto do paciente, para que ele tenha melhores experiências de atendimento e sem dúvida também uma vantagem para a equipe da odontologia. O que é estratégia multimodal sedatória? Estratégia multimodal significa a gente associar várias vias de administração da medicação. Dentro da estratégia multimodal, nós iniciamos preferencialmente a sedação pela via oral, fazemos uma complementação intranasal e muitas vezes associamos a tudo isso o óxido nitroso. Então, quando a gente pensa num grau de dificuldade de sedação maior, um paciente que já usa outros medicamentos que comprometam aí a eficácia da medicação via oral, eu penso então em lançar mão de mais formas no meu dia a dia, no meu consultório, para atingir níveis de sedação satisfatória. Então, estratégia multimodal é isso. Eu pego um paciente extremamente ansioso, um paciente relativamente difícil de alcançar a sedação e eu associo técnicas para, aí sim, eu atingir níveis, profundidades de sedação satisfatória, trazer para esse paciente todo o conforto, todo o relaxamento, todo o bem-estar através de uma estratégia multimodal de sedação. Vocês que têm me acompanhado veem que eu falo constantemente, praticamente diariamente, sobre os benefícios da sedação para o paciente, esse conforto, esse bem-estar, esse relaxamento. Porém, se mesmo assim, se mesmo com toda essa frequência, houver alguma dúvida específica em relação aos benefícios da sedação, para quem que serve, como é que funciona a sedação no dia a dia, manda uma perguntinha aqui para mim, terei um prazer enorme em responder, tá bom? Grande abraço a todos, boa semana!